Horas, precisamente 17 horas, com precisão. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Coach Executivo com Fernando Antônio de Barros Caldas. Hoje nós vamos estar dando continuidade a nossa série sobre a controladoria, como implantar uma controladoria. Nós já tratamos de algumas áreas, a controladoria, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, ela é formada de alguns setores, de algumas áreas. A primeira grande área é a área contábil, contábil societária, tá certo? A segunda é a área fiscal, tributária. A terceira é a área de planejamento, planejamento estratégico e orçamento, a área de planejamento e orçamento. A quarta área é a área de custos, a quinta é a área de patrimônio e a sexta área é a área de controles internos. Nós já conversamos sobre a área de controles internos, foi bastante explorado, conversamos por ela porque para você implantar a controladoria dentro da sua organização, você precisa, acima de tudo, ter controles, ter os controles implantados. Então, para você implantar os controles, você necessariamente precisa fazer todo um trabalho de avaliação. Então, começamos o nosso trabalho da série sobre a controladoria, tratando justamente sobre a área de controles internos. Em seguida, entramos na área de patrimônio, que é outra área que mantém toda a guarda dos ativos da organização. E sempre trazendo, fazendo a referência aos CPCs, que dão suporte, que são os pronunciamentos contábeis estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, e o IBRACON participa, o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes também participa da elaboração desses pronunciamentos contábeis. Os pronunciamentos contábeis brasileiros, eles estão atrelados aos IFRS, são os princípios contábeis geralmente aceitos, fora do Brasil, ou seja, nos Estados Unidos são os US GAAPs, e a nível internacional são os IFRS. E os pronunciamentos eles estão atrelados a esses conceitos internacionais, que na verdade há muitos anos que eles são praticados pelas grandes empresas de auditoria independentes. As empresas de auditoria independentes sempre adotaram as práticas, as melhores práticas contábeis, tá certo? Então isso é uma coisa que já é adotado há décadas pelas empresas de auditoria independente, principalmente as internacionais, Muito bem, então hoje nós vamos falar da área de custos, e para falar da área de custos, dentro da série de implantação da sua controladoria dentro da organização, eu quero iniciar mostrando um pouco da metodologia, quando a gente está falando de custos, você já imaginou? Eu vou mudar aqui a câmera, tá certo? Eu vou mudar um pouco o sentido da câmera para que possa ilustrar para vocês uma demonstração. Essa demonstração de resultado que vocês estão aí observando, veja que é uma demonstração de resultado totalmente diferente. Ela é uma demonstração de resultado gerencial, onde você tem o realizado, a coluna do realizado e a coluna do orçado, E as linhas que se apresentam, observe, nós temos a receita bruta menos o custo variável de produção, e aí nós vamos encontrar a margem bruta, menos as despesas variáveis de comercialização, menos a reserva de contingência, vamos chegar à margem de contribuição da empresa. Essa margem de contribuição é apurada em cima da receita bruta, como vocês estão observando aí. Em seguida nós vamos para os custos fixos, tá certo? Onde nós temos os custos fixos da produção, da comercialização, administrativos, para você então chegar a um EBITDA, e o percentual do EBITDA sobre a sua receita bruta, e vem aí as depreciações, os encargos financeiros, receita de despesas não operacionais, para chegarmos ao lucro antes do imposto de renda. Veja que
o grande fator aí é a apuração do custo variável de produção e do custo fixo de produção. Esses custos que nós estamos vendo aí é associado aos custos das vendas. Ou seja, nós estamos falando de custos das vendas aberto, tá certo? Na demonstração de resultado. Então, uma empresa, uma controladoria, ela necessita ter informações com precisão e ela necessita ter informações que permitam estruturar, né, os seus relatórios, as suas demonstrações e apurar de uma forma extremamente acurada, né, exata, os números, né, as margens de contribuição. Isso por produto. Isso por família de produto. Então, veja, custos é essencial dentro de uma empresa e dentro de uma controladoria. Nós vamos trabalhar a implantação de uma área de custos, né, sempre com essa preocupação, olhando essa matriz. Eu quero voltar aqui para a matriz, que é importante a gente ilustrar. Observem essa matriz. Essa é uma matriz de implantação do custo de produção, tá certo? Dentro de uma empresa, onde, logicamente, o apoio da diretoria num processo de implantação de custos dentro de uma organização é fundamental. Então, você tem três momentos. O primeiro momento é listar os dados, o segundo momento é o processar da informação e o terceiro momento é o desenvolvimento em si de todo o sistema, né, de informações gerenciais para a empresa. Então, observe que o primeiro momento é o momento de levantamento, de apuração, de planejamento, da organização em si, do processo de custeio. E aí eu tenho o processamento da informação. Geralmente esse processamento da informação é sistêmico, é um grande ERP que tem por trás para você apurar a formação do custo, né? Apurar o custo propriamente dito de uma fábrica, né? E você poder, a partir daí, gerar os relatórios necessários para a decisão da diretoria. Esses relatórios, como nós já vimos anteriormente, são relatórios que eles são relatórios gerenciais, né? Relatórios gerenciais e que necessitam você trabalhar com eles, né? E ao trabalhar com eles, você vai estar... Agora vamos deixar a nossa câmera aqui de volta para não ficar essa movimentação toda, né? Então, agora é preciso a gente entender um pouco isso, né? Entender essa questão, porque reflete justamente o momento, né? Reflete o momento de uma decisão da área de custos, implantar uma área de custos, né, dentro da minha empresa. Quer dizer, eu vou tratar essa implantação com que forma, com que critérios, né? Então eu preciso estar muito atento a esses aspectos. Por isso eu abri essa matriz, né, que é a matriz de uma metodologia de trabalho, para que você possa ter uma ideia de como assim proceder, né, na hora que for implantar o custo. E comecei ilustrando, né, uma demonstração de resultado de uma forma diferente, uma demonstração de resultado gerencial, onde o custo do produto vendido ele é aberto entre os custos variáveis, né, e o custo fixo, para você poder apurar a margem de contribuição do negócio, de uma família de produto, né? Para isso exige que a área de custo ela interaja fortemente e durante a sua implementação ela participe da estruturação do plano de contas, né? A estruturação do plano de contas da empresa é essencial nesse momento, porque você tem que fazer uma adaptação da estrutura de plano de contas de acordo com as necessidades, né, do negócio e do processo produtivo da empresa. Então, eu já destaquei que a gente tem que ter em mente sempre que a área de custo ela vai estar sempre trabalhando as práticas contábeis, né, respeitando as práticas contábeis, e para isso o CPC, que é o CPC que rege a área de estoques, né, de valorização dos estoques, é o CPC número 16. Então esse é o CPC que dá cobertura, né,
a todas as tratativas inerentes à área de custos. Hoje a gente vai poder estar falando dessa área, que é uma área extremamente importante para a organização. Essa área, eu diria assim, é o coração da empresa, porque é com ela que você vai poder avaliar os preços, a precificação dos produtos, tá certo? Vai dar suporte à área comercial, vai dar suporte à participação em licitações, né? Porque só ali é que você vai ter realmente, vai saber a exatidão do custo do produto, qual é a margem do produto, até que momento, até que margem eu posso conceder descontos, né, do produto, para que aquele produto ele continue gerando caixa, né? Ele não seja um produto que não gere caixa, e aí você vai estar levando a empresa ao prejuízo. Para que o custo seja acurado, né, ele precisa ter informação. E a informação ela começa pelo processo, né, o processo produtivo. E esse processo produtivo precisa ser conhecido, mapeado, ele precisa ser fluxogramado, identificado os pontos de controle do processo produtivo. Por quê? Por conta dos apontamentos, né? Os apontamentos. Na hora que a gente está falando de estoque, todo o controle sobre os estoques, ele é necessário ser mapeado, identificado os pontos críticos, tá certo? E os controles chaves desse processo. Por quê? Na entrada da mercadoria, como é que está sendo os insumos, o recebimento dos insumos, está sendo pesado, existe o peso da matéria-prima ao entrar na indústria, existe a balança está aferida, ela não apresenta desvios, existe o controle, né, do ticket da balança, as notas fiscais de fornecedores são confrontadas com o peso. Quer dizer, o processo produtivo de custeio, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser mapeado. Você que ainda não teve a oportunidade de conhecer o mapeamento de um processo, por favor, convido você a assistir a nossa live lá de controles internos, na parte de processo de negócio, e você vai ter uma ideia de como proceder, como realizar o levantamento dos processos, né? Não deixe de curtir, não deixe de enviar essa nossa live para aqueles seus amigos que você sabe que esse assunto seria também do interesse deles, ok? E não deixe de fazer suas perguntas e seus comentários. Teria o maior prazer em responder a vocês. O nosso trabalho, o nosso coach executivo, ele é voltado para aqueles profissionais que querem complementar a sua formação, que querem crescer profissionalmente, que querem buscar, né, desenvolver o seu lado protagonista, né? O nosso trabalho de coach executivo é para o profissional desenvolver o seu lado protagonista, ser um líder protagonista. Porque o profissional que não tem uma posição protagonista, não exerce um papel protagonista dentro da sua empresa, ele está fadado a perder o espaço, né? Está fadado a não ter o espaço para o exercício da sua função, e outro profissional com maior desenvoltura crescer na frente dele e ele ficar no tempo e no espaço parado e ser convidado a se retirar. O desenvolvimento pessoal, ele é essencial para a vida da pessoa, não é para uma carreira não. Então a gente sempre busca alertar isso a todos os profissionais, a todos os executivos, sejam um líder protagonista. Aqui nós estamos discutindo conhecimento técnico de uma área específica, que é custo, a área de custo, né? E como implementar essa área dentro da organização. Mas as outras áreas também já foram discutidas, né? E a gente está avançando, mas aqui é o lado de conhecimento. O lado comportamental e o lado humano que forma um líder, né, protagonista, foi tratado lá no início das nossas lives, quando a gente definiu a régua do tempo e a forma de desenvolvimento das pessoas, ok? Então, se você ainda não assistiu, eu convido você a voltar e assistir as lives anteriores, ok? Não deixa de curtir, tá? Muito bem, então o CPC 16, ele trata, né, das características da formação dos estoques, dos critérios de avaliação dos estoques, tá certo, de uma empresa, os métodos de avaliação desses estoques, ok? Tudo isso está regido lá no CPC 16. E a gente precisa ter em mente de que, na hora em que nós estamos trabalhando a implementação de um custo de uma área,
O primeiro passo é conhecer o processo, identificar esse processo, mapear o processo. Para quê? Para que a gente possa identificar os pontos que vão ter que existir apontamentos de consumo dos insumos, tá certo? Da empresa. Então, seja o consumo de energia elétrica, seja o consumo de materiais que são aplicados ao longo do processo produtivo, tá certo? Tudo isso precisa ser apontado. Para que apontado? E o apontamento é por turno, né? As fábricas trabalham com 3 turnos e você precisa estar a par do processo em si para poder registrar efetivamente o nível de conhecimento. A grande partida da operação de implementação do curso inicia com o cadastro, né? O cadastro dos materiais, o cadastro dos produtos. Você ter realmente uma condição de fazer um cadastro completo, né, de todos os produtos, tanto os materiais, né, que é a área de almoxarifado, a área de suprimentos, né, com a área de almoxarifado, trata do cadastro de materiais, mas a área de custos é que trata do cadastro dos produtos, né? Então é importante esse alinhamento junto com a área comercial, que ninguém mexa com o cadastro de produtos, a não ser a área de custos, efetivamente. E essa estruturação desse cadastro dos produtos, a responsabilidade é da área de custos, inclusive porque é ela que define o NCM, né? O NCM é uma codificação que é estabelecida pelo Mercosul e que acompanha as notas fiscais. Então, esse código, né, é uma nomenclatura comum ao Mercosul, estabelecido aí pelo governo federal e que requer que seja definido para cada produto. Então, cada produto que a empresa produz tem que ter o seu NCM e isso acompanha na nota fiscal. São informações que são estratégias, são importantes estarem no documento fiscal. A área de custo é quem também é responsável por isso. Logicamente, a área de custo também vai ter que estar à frente da implantação e da introdução do plano de contas inerente a custo. Quer dizer, na hora que eu estou precisando de uma informação aberta, né, o custo dos produtos vendidos entre custo variável e custo fixo, veja, eu preciso ter respaldo, né, no plano de contas contábil, senão eu vou ter que fazer isso em controles paralelos, eu vou ter que fazer isso através de planilha Excel, aplicativos, né, e não no RP. Então, a estruturação do plano de contas, bem como a estruturação dos centros de custo, né, para a formação do custeio, ele é muito importante e é de responsabilidade da área de custo, tá certo? O controller, ele confia no profissional de custos que está à frente dessa operação para poder tratar, né, dessa operação com muita clareza, com muita segurança. E quem é esse profissional? Quem é o profissional que é responsável pela área de custo? Em grandes organizações, você tem o controller e na área de custo você tem um coordenador. Você tem um coordenador. Em algumas empresas tem um gerente de custos, né? Tem um gerente de custos que está à frente daquela operação. Mas quando você tem um controller que tem a visão ampliada, não precisa ter um gerente, mas você vai precisar ter sim um coordenador de custos extremamente qualificado e preparado para exercer essa função. Nós conversamos sempre no início das nossas lives sobre a necessidade da formação dos profissionais. Então, a gente defende a formação em 3 pilares, 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento comportamental, porque o profissional de custo ele vai interagir fortemente com a área comercial, com a área industrial, com a área contábil, tá certo? Com a área financeira. E esse profissional ele precisa ter um lado humano, né? Uma aptidão de relacionar-se, tem que ter um nível de resiliência acurado. Então, o desenvolvimento humano é muito forte e todas as habilidades inerentes ao desenvolvimento humano. Esse é o grande pilar que ele precisa ter em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele precisa ter um relacionamento saudável, né? Um relacionamento saudável com todos aqueles iguais
que ele convive no dia a dia e com os superiores, né? A quem ele, de uma forma ou de outra, também está subordinado, não diretamente, porque diretamente ele é subordinado ao controller, né? Mas indiretamente ele está se relacionando com o diretor comercial, com o superintendente comercial, com o gerente comercial, com o gerente de administração de vendas, né? E ele precisa levar resposta para esses superiores, ou seja, precisa liderar esses superiores, levando soluções para eles. Então, o lado do relacionamento é o segundo pilar, ele também precisa ser desenvolvido e estar bem preparado. No lado das competências essenciais, tá certo, desse profissional, então aí você tem um aspecto que é um aspecto a se destacar. Geralmente o profissional de custos, ele tem uma formação em economia, né? Ele tem uma formação em contábeis, tá certo? Mas ele transita ali também na área de administração. Economia e administração, se estiver com essa formação, ele tem que ter o entendimento contábil, porque não adianta, trabalhar com custos sem ter visão contábil não está fazendo nada. Então o profissional precisa ter a formação contábil, tá certo? Se não tem a formação contábil, tem a formação em economia e em administração, mas ele tem que ter o entendimento contábil, ele tem que desenvolver o bom senso contábil para poder melhor compreender os reflexos da operação de custos. Esse profissional de coordenador de custos, o mercado remunera muito bem. Ele é uma mosca branca, porque a área é uma área preciosa, tá certo? E não tem, eu diria assim, não existe profissional de custo desempregado. Isso é um fato concreto, ok? E aquele que porventura sair de uma organização, rapidamente ele volta ao mercado, né? O nível de empregabilidade dele é muito elevado, tá certo? É uma mosca branca no mercado, é o profissional de custos, não tem desemprego para ele, não tem crise para ele. E se ele buscar empreender, ele também vai ter, sem dúvida nenhuma, grandes oportunidades profissionais. Então, esse profissional de custo, o coordenador de custo, ele tem uma remuneração que varia, depende do porte da empresa. A referência que eu estou sempre apresentando de remuneração para o coordenador de custo, como para outros coordenadores, como eu já mencionei, inclusive para o controller também já mencionei, são remunerações de grandes organizações, tá certo? Então, o coordenador de custo, a remuneração dele está ali, variando entre R$ 5.500 a R$ 7.500. Então, essa base de remuneração é a remuneração do cargo de um coordenador de custo. Algumas empresas chegam a remunerar mais, chegam a remunerar até R$10.000 para um coordenador, tá certo? Então, na hora em que você tem o envolvimento e a condição para que identifique uma oportunidade de mercado, esteja atento a isso, porque essas bases são bases importantes para você tomar uma decisão. Vou sair da empresa que eu estou, vou buscar uma nova empresa. Pense, reflita sempre sobre isso, ok? A remuneração não é tudo, mas a base de remuneração das grandes corporações para esse cargo estão nessa faixa. Um gerente de custos, a remuneração de um gerente de custos já está num outro patamar. Aí você já vai para uma faixa de remuneração entre 15 a 18, 19 mil reais, tá certo? Como remuneração para um gerente de custos. Mas aí ele já incorpora outras áreas, ele não fica só com custo, ele aí já incorpora outra área, ele já pode incorporar a área de planejamento estratégico e orçamento. Então fica com custos, orçamento, planejamento estratégico. Então ele já tem uma outra base, a empresa também já tem uma outra dimensão, que abaixo desse gerente de custos ele vai ter uma equipe extremamente qualificada, mas vai exigir um coordenador para dar suporte a ele, senão ele vai fazer papel de coordenador, né? Ele vai entrar na operação e vai ser um coordenador, ele não vai exercer o papel pensante, né? Que é o papel de solucionar os problemas da organização e da sua direção. Então a gente abriu esse espaço para falar da questão do coordenador, porque o cargo é um cargo estratégico e o mercado é demandante de bons profissionais nesse sentido. Se você já atua na área de custo, parabéns,
aprimore cada vez mais o seu conhecimento, porque é uma área rica e uma área promissora, né, em termos de remuneração. Então a gente já vimos que a área de custo ela tem que ter um conjunto, né, de características e principalmente a primeira que a gente tratou foi justamente a identificação de todo o processo, o mapeamento do processo industrial, a identificação dos pontos críticos de controle desse processo industrial para o apontamento do consumo, tá certo? Para você poder, né, dentro daquela matriz que a gente apresentou no início, né, de apuração dos dados, né, apurar os dados efetivos, né, da operação em si, a capacidade produtiva, né, de cada máquina ao longo do processo, para que a gente tenha essa condição clara. Na hora em que estamos entrando na contabilidade, aí entra a necessidade da estruturação do plano de contas e do plano do centro de custos, né? Tanto plano de contas contábil, como também do centro de custos da operação. E já falamos também da questão do cadastro de produtos, e esse cadastro de produtos é de responsabilidade da área de custos, para que ninguém faça alteração de cadastral sem autorização, sem a aprovação da área de custos em si. Não preciso deixar de mencionar que um RP é essencial, né? Você trabalhar em custos sem um RP fica muito complicado. Então você tem que ter um RP que dê cobertura e que esteja integrado à contabilidade, tá certo? Esteja integrado à contabilidade para que a coisa possa fluir e a apuração de custos ser pelo sistema, não ser de forma alguma em planilhas. A planilha é apenas suporte para uma análise, uma avaliação, um cruzamento de informação. Mas a apuração, todo o processo de custeio tem que ser via sistema, porque aí já alimenta os estoques, né? Valoriza os estoques, realiza a contabilidade do custo das vendas, do custo de produção, do custo das vendas, tudo isso através do sistema do RP. Seja um TOTOS, seja um SAP, seja um DataSul, tá certo? Um EMS ou qualquer outro RP que dê suporte a isso, um Oracle ou qualquer outra operação. Não é para, meu custo está no BI, fazendo uso errado, né? O BI, um Quick View da vida, não é por aí, né? O BI é para dar suporte à decisão com todos os indicadores, não é para fazer do BI um RP, tá certo? Agora, o RP que tiver, ele tem que ser um RP que realmente seja trabalhado toda a apuração de custo nele, né? Nós temos vivência nesse sentido, junto com os analistas do RP, né, na implementação de custos dentro da operação. Então isso é importante a gente ter em mente, tá certo? Bem, discutimos também na questão do cadastro do produto a necessidade do NCM ser controlado também pela área de custos, porque ali vai estar toda a nomenclatura, né, do produto para fins de nota fiscal, para fins de relacionamento com o Mercosul. Isso foi adotado e foi implantado, e a área de custos é que tem que controlar, tá certo? Necessariamente, porque vai ter que estar no cadastro do produto, essa característica, ok? Muito bem. Na questão dos centros de custos, é importante que haja a segregação de custos diretos, né? Quais são os custos diretos e também os custos indiretos, né? Esses custos indiretos, eles estão aí nos centros auxiliares, que vão estar sujeitos aos rateios, né, para os centros de custos produtivos. Então, é importante na estruturação do centro de custos separar o que é os custos, quais são os custos produtivos, tá certo? E quais são os custos indiretos que vão estar, são os custos auxiliares, né, que vão estar sendo rateados aos centros de custos produtivos. Então, essa preocupação, esse planejamento tem que acontecer, como apresentamos na matriz inicial, tem que ser construído logo no início, né? Logo no início da estruturação, ok? No planejamento da área de implantação da área de custos, ok? É necessário também que você tenha
a definição da estrutura do produto. Aí você fala, o que é a estrutura do produto? Ora, a estrutura do produto é a composição do que é feito aquele produto. Se o seu produto é uma caneta, é cimento, é cerâmica, qual seja, não importa, confecções, tá certo? Qual seja a composição do seu produto, tem que ter uma estrutura. A estrutura do produto. E na estrutura do produto vai estar lá todas as métricas necessárias para se fazer um produto. Então é necessário ter a construção da estrutura do produto, onde lá você vai estar destacando quais são as matérias-primas e qual é o índice técnico, né? Para fazer aquela metragem. Por exemplo, eu estou fazendo cerâmica, então, puxa vida, naquele quantitativo, naquela metragem, eu vou ter quanto da matéria-prima, tá certo? Para ser feito um biscoito, né? Mesma coisa vai para a área de alimentos, né? Vou fazer o cracker, né? O biscoito cracker. Então, eu tenho que ter a estrutura do produto, que compõe aquele produto. É farinha de trigo? Qual é o quantitativo da farinha de trigo? É o índice técnico, para que eu possa depois confrontar o real com o índice técnico. Então essa estrutura do produto, ela é essencial e ela é no início de todo o trabalho de planejamento, tá certo? Da construção de uma área de custos dentro de uma empresa, na formação, na apuração do custo dentro de uma empresa. Então essa é uma área muito rica e que precisa estar muito bem desenhada, né? Precisa estar muito bem desenhada para isso, tá certo? Com as normativas que devem compor e dar suporte aos profissionais da área em si. E a estrutura de produto merece uma atenção em todos os sentidos, porque é dessa estrutura que você vai poder cruzar com a informação dos apontamentos, né? Para você identificar quais os insumos que fazem parte da estrutura e se os apontamentos estão acontecendo dentro daquele índice técnico, daquela variação técnica que pode acontecer ou não, aquela margem, né, que pode acontecer ou não por uma ineficiência da máquina, né, do processo produtivo, e que na hora que você está analisando, você está podendo identificar isso. Então, veja o quanto é importante o planejamento da implementação da área de custos dentro da empresa, da necessidade da sua estruturação, da criação da estrutura por produto ou por família, né? Ou por família de produto, e aí você ter a estrutura propriamente dita e cruzar essa estrutura com os níveis de apontamento que a fábrica realiza para a gente poder ter os consumos, né? Os consumos na formação do custeio. Logicamente, a importância de você ter a definição dos elementos de custo. Os elementos de custo, eles são essenciais, porque aí vai envolver o que é material, o que é mão de obra, né, e quais são os custos indiretos de fabricação. Então veja, os elementos de custo, eles vão estar onde? Eles vão estar lá no plano de contas que você estabeleceu, eles vão estar lá nos centros de custo que você criou, tá certo? Então esses elementos de custo, eles precisam estar claramente definidos, porque é deles que na hora que eu fechar a apuração do custo, os lançamentos vão sair dali para ir para os estoques, seja de produtos acabados, tá certo? Seja as saídas dos estoques de matérias-primas, de insumos, de embalagem, tá certo? E material secundário, e também para a operação de custo das vendas. Então, na hora que a gente está fechando o custo de produção, nós estamos mexendo com algumas contas contábeis. Quais são elas? Produto acabado, estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima, estoque de material secundário, estoque de embalagem, material de embalagem. Então eu tenho 4 grupos de estoques, né, do meu ativo circulante, tá certo? Que na hora que eu estou fazendo a apuração do custo de produção, eu estou mexendo com eles, né? Eu vou movimentar essas contas, eu vou alimentar essas contas. O custo de produção alimenta essas contas. As contas do custo de produção, elas zeram
elas são zeradas, né? Você encerra o fechamento do custo com o zeramento dessas contas, porque tudo é transferido e nada fica no custo de produção. Perfeito? E, logicamente, também é apurado o que foi vendido, né? O custo dos produtos vendidos. Então, a estruturação do plano de contas, no início do processo, a estruturação do centro de custo, a composição dos elementos de custo, com a sua distribuição de materiais, mão de obra e custos indiretos de fabricação, são essenciais para que você possa ter uma base concreta e efetiva sobre a operação. Ora, na hora em que você já tem todos esses pilares, né, da construção do custo, a gente pode avançar um pouco mais, que é a apuração e a segregação dos custos variáveis e custos fixos, né? Então, ali você vai estar também na sua estruturação de plano de contas e no centro de custos, você também vai estar alinhando quais são os custos variáveis, né, que estão sujeitos à variação pela produção, né, pelo volume de produção, e quais são os custos fixos do processo produtivo. É essa classificação, é essa codificação que você precisa construir e deixar uma trilha, né, no processo. Por quê? Porque o custo dos produtos vendidos, né, que a contabilidade gerencial requer, precisa que o custo do produto vendido seja aberto entre custo variável e custo fixo. Então, é importante que essa classificação ela seja muito bem definida para que você possa apurar o que é custo variável, o que é custo fixo dentro dos custos dos produtos vendidos, e o momento de apurar e definir tudo isso, né, dessa parte de custo fixo e custo variável, sempre atrelado ao volume de produção, ok? E dentro do conceito do planejamento da operação. Muito bem, já vimos que você já tem elementos, né? E esses elementos precisam estar no RP, eles precisam ser imputados, né? É necessário haver as customizações, né, do alinhamento de cada tabela, né? Os RPs possuem tabelas, e essas tabelas onde você tem a necessidade de dar as classificações corretas para a apuração do custo. Cada RP tem a sua retaguarda de cálculo, né, com as suas tabelas próprias. E é importante que esteja associado com o critério de custeio que você estabeleceu. Então, esse critério de custeio, ele vai estar ali sendo tratado, sendo trabalhado e customizado pelo analista de sistema para que atenda à necessidade da sua área, necessidade do seu negócio efetivamente, ok? Para que se possa efetivamente apurar o custo de produção do mês. E com a apuração de custo de produção, a área de custo então começa todo um trabalho. Quer dizer, o trabalho de custo, ele não termina com a apuração de custo, com a apuração do custo do produto vendido, não. A valorização dos estoques, né? O fechamento das contas de estoque, o zeramento e o fechamento das contas de estoque para os saldos finais, né, contábeis, tudo isso integrado com a contabilidade. O trabalho não encerra aí a área de custo, né? O trabalho começa aí, é aí que começa o trabalho da área de custo, que é analisar, avaliar, fazer toda a análise do custo versus o orçamento que foi estabelecido. Então, a área de custo ele tem um papel importantíssimo após a apuração de custo. É por isso da necessidade da área de custo ter uma estrutura de profissionais que realmente possa dar conta, porque senão ele vai se preocupar apenas em fechar o custo, e fechando o custo a contabilidade encerra o movimento do mês e tá legal. Porque não vamos esquecer, só se trabalha custo depois que a contabilidade liberou para a área de custo toda a sua base. Olha, está tudo registrado, está tudo provisionado, está tudo aqui a contento. Agora a área de custo pega essa base de informações e começa a trabalhar essas informações, ok? Então,
Terminou a parte de apuração de custo, essas informações voltaram para a contabilidade está com o resultado apurado, né? Está com o resultado apurado e aí vai poder fazer os seus fechamentos de apuração de imposto de renda, contribuição social, para encerrar o resultado do mês ou do exercício, né? E a área de custo começa um trabalho, que é o trabalho de análise. Esse trabalho de análise ele é essencial. E é um trabalho que eu quero destacar esse trabalho para que a gente possa explorar na nossa próxima live, tá certo? Para não tornar ela cansativa. Custos é a área mais rica, eu diria, da controladoria. Por quê? Porque sem o custo, o orçamento é prejudicado, a elaboração orçamentária é prejudicada. Então é na área de custos que você prepara o orçamento da produção, o orçamento do custo do produto, é feito na área de custo. E é ele que vai dar base para todo o resto do orçamento. Então, a importância dessa área ela é crucial. Então, eu quero parar a nossa live hoje, dentro desse aspecto da apuração de custo, né? Chegamos no momento do fechamento do custeio, de forma integrada com a contabilidade, e amanhã, às 17 horas, daremos prosseguimento à nossa live, dando prosseguimento ao assunto custo, ok? Não deixe de curtir, escreva, faça a sua pergunta, tá certo? Não deixe de fazer a sua pergunta, encaminhe esse trabalho, essa live para aquelas pessoas, seus amigos, que você entende que podem também ter interesse no mesmo assunto que a gente está tratando aqui, tá bom? Uma boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário, 17 horas. Obrigado!